Se você dá liberalmente na obra de Deus, sem fazer cálculo, sem medir, então a você se acrescentará mais e mais. Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar a profeta. Se eu sou homem de Deus, ele está amaldiçoado. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos hoje, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Envelope no banco, em muitas igrejas, o crente vem, preenche o envelope que ele pega. Segundo processo, o pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Eclesiastes não foi escrito para motivar, foi escrito para confrontar. Ele não tenta elevar o espírito humano, mas colocá-lo diante da realidade nua da vida, debaixo do sol, expressão repetida diversas vezes ao longo do texto para indicar a existência observada apenas a partir da experiência humana. O autor se apresenta como o pregador, alguém que buscou compreender a vida com profundidade. Tradicionalmente associado a Salomão, ele fala como alguém que teve acesso a tudo que muitos hoje chamariam de bênção, poder, riqueza, prazer e sabedoria. Por isso, sua conclusão é ainda mais perturbadora. Ele não fala como um homem frustrado que falhou. Ele fala como alguém que venceu e mesmo assim concluiu que nada disso sustentava o sentido da existência. O próprio texto afirma: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. O que ele encontra não é propósito, mas repetição. Não é progresso, mas ciclos. Não é justiça, mas incoerência. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A palavra hebraica usada é hevel, que significa vapor, fumaça, algo que aparece por um instante e desaparece, algo que não pode ser retido, controlado ou acumulado. Tudo que o ser humano constrói, deseja ou conquista possui essa mesma natureza, surge, passa e se dissolve. E o autor reforça essa constatação com brutal honestidade. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento não é apenas inútil, é exaustivo. É a imagem perfeita da vida, quando se tenta extrair dela um significado absoluto. E é exatamente aqui que Eclesiastes começa, não oferecendo respostas, mas removendo ilusões. Depois de declarar que tudo é vaidade, o pregador inicia sua primeira grande tentativa de encontrar sentido na vida: a sabedoria. Se existe algo que sempre foi valorizado como caminho para a plenitude humana, é o conhecimento. A ideia de que entender mais leva a viver melhor atravessa culturas, religiões e séculos, e ninguém estaria mais qualificado para testar essa hipótese do que o próprio autor de Eclesiastes. Ele afirma: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era correr atrás do vento. Aqui não se trata de ignorância rejeitando o saber. Trata-se da sabedoria examinando a si mesma e chegando a uma conclusão amarga. Conhecer mais não cura o vazio da existência. O texto vai ainda mais longe, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Essa afirmação é profundamente desconfortável. Ela rompe com a ideia de que a iluminação intelectual conduz automaticamente à paz. Pelo contrário, quanto mais o ser humano compreende a realidade, mais evidente se torna sua fragilidade, sua limitação e sua incapacidade de controlar os resultados da própria vida. A sabedoria revela padrões, mas não oferece garantias. Ela expõe injustiças, mas não as corrige.
Ela amplia a consciência, mas também amplia o peso de existir. O pregador observa que o mundo não recompensa necessariamente o entendimento. O sábio e o tolo estão sujeitos às mesmas circunstâncias, aos mesmos acidentes, às mesmas perdas. A lucidez não funciona como escudo contra o sofrimento. Mais adiante, ele afirma: porque sucede ao sábio o mesmo que sucede ao tolo. Essa constatação atinge diretamente a ideia de mérito intelectual. Não importa o quanto alguém compreenda a vida, o fim é o mesmo. A morte não distingue o erudito do ignorante. O tempo apaga ambos com a mesma indiferença. E então surge a pergunta inevitável: para que, pois, fui eu mais sábio? Essa não é uma pergunta retórica vazia. É o colapso de uma esperança. A esperança de que pensar corretamente, viver de forma consciente ou acumular entendimento produziria um sentido mais sólido para a existência. Mas Eclesiastes não permite essa ilusão. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. A sabedoria, embora valiosa, não é redentora. Ela não salva o ser humano daquilo que mais o angustia, a transitoriedade. Saber que tudo passa não impede que tudo passe. Compreender o mecanismo do tempo não suspende seu avanço. O pregador não despreza a sabedoria, mas a coloca em seu devido lugar. Ela é útil, mas insuficiente. Ela ilumina o caminho, mas não oferece destino. Ela amplia a visão, mas não sustenta o significado. E assim, a primeira tentativa falha. A busca por sentido por meio do intelecto termina exatamente onde começou, na vaidade, no vento, no esforço que não se converte em permanência. Depois de constatar que a sabedoria não é capaz de sustentar o sentido da existência, o pregador parte para a segunda grande tentativa, o prazer. Se conhecer mais não basta, talvez sentir mais seja a resposta. Talvez a vida encontre significado na experiência, na satisfação dos desejos e na busca consciente pela alegria. O próprio autor descreve esse experimento de forma direta. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, goza o prazer. Aqui não há culpa, repressão ou ascetismo. O pregador não se nega a nada. Ele se permite testar os limites da satisfação humana de forma deliberada e racional. O prazer não é buscado por impulso, mas como hipótese existencial. No entanto, a conclusão vem rapidamente. Mas eis que também isso era vaidade. O riso, que deveria aliviar o peso da vida, é chamado de loucura. A alegria, que deveria preencher o vazio, é considerada inútil como o fundamento último da existência. O texto avança e detalha esse mergulho no prazer. O pregador fala de vinho, festas, grandes projetos, realizações estéticas e satisfação pessoal. Ele constrói casas, planta vinhas, ajunta riquezas, desfruta do melhor que a vida pode oferecer. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Essa é uma afirmação decisiva. Não se trata de prazer limitado, frustrado ou incompleto. Trata-se do prazer em sua forma mais plena e acessível. Ainda assim, o veredito permanece o mesmo. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e não havia proveito algum debaixo do sol. Assim, a segunda tentativa falha. A vida vivida apenas para sentir termina do mesmo modo que a vida vivida apenas para saber, em vaidade, em vento, em algo que escapa exatamente no momento em que se tenta segurá-lo. Depois de testar a sabedoria e o prazer, o pregador parte para uma das colunas mais respeitadas da existência humana, o trabalho. A ideia de que esforço, disciplina e produtividade dão sentido à vida é profundamente enraizada. Odiei, pois, todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu o havia de deixar ao homem que viesse depois de mim. Essa afirmação não expressa preguiça nem desprezo pelo esforço. Ela revela frustração. O problema não é trabalhar, mas perceber que o fruto do trabalho escapa ao controle de quem o produziu. O autor continua: e quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, dominará sobre todo o meu trabalho. Aqui, o trabalho perde sua aura de permanência. Não importa o quanto alguém se esforce, planeje ou construa, o resultado final não lhe pertence.
O pregador descreve o impacto psicológico dessa percepção, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. O trabalho se estende além do expediente. Ele invade o sono, ocupa a mente, consome o descanso. E mesmo assim, não entrega segurança definitiva. Assim, a terceira grande tentativa falha. Nem o que o homem sabe, nem o que ele sente, nem o que ele constrói é capaz de sustentar o peso do significado último. Tudo aquilo que depende apenas do esforço humano permanece sujeito à mesma conclusão: vaidade e correr atrás do vento. Depois de desmontar a ilusão da sabedoria, do prazer e do trabalho, Eclesiastes avança para o ponto mais perturbador do livro: a constatação de que o mundo não funciona segundo uma lógica moral previsível. O bem não garante recompensa. O mal não assegura punição imediata. O pregador observa: via ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Essa afirmação destrói a ideia de que a ordem moral do mundo é automaticamente visível. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua impiedade. Essa frase é uma das mais desconfortáveis de toda a Escritura. Ela afirma aquilo que muitos preferem ignorar: viver corretamente não garante proteção contra o sofrimento. A vida não opera como um sistema de recompensas imediatas. O pregador reforça essa percepção. Há uma vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Essa inversão moral expõe o limite de qualquer teologia simplista. A realidade não confirma de forma constante a ideia de que o mundo é justo no aqui e agora, e no centro dessa desordem está o tempo. O famoso poema de Eclesiastes não é uma celebração otimista, mas uma declaração de limite. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo não pede permissão, ele não responde ao mérito, ele não se adapta aos desejos humanos, ele simplesmente passa. Tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém escolhe nascer, ninguém escolhe o momento final. Entre esses dois pontos, tudo é instável. E então surge a morte. Ela não reconhece esforço nem intenção. Ela encerra a história de todos da mesma forma. Tudo aquilo que diferenciou os homens em vida perde relevância diante do fim comum. Nem mesmo a habilidade garante vitória. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a guerra, nem tampouco dos sábios o pão. O acaso, o tempo e o imprevisto governam mais do que o mérito. Assim, Eclesiastes remove a última ilusão, a de que o mundo é moralmente previsível. O ser humano não controla o tempo, não domina o resultado e não escapa da morte. O pregador reconhece algo fundamental: o problema não está na existência em si, mas na expectativa que se deposita nela. Em meio a um mundo instável, injusto e transitório, ele faz uma afirmação que muda o eixo da reflexão. Eis aqui o que eu vi: bom e agradável é comer e beber, e gozar do bem de todo o trabalho que o homem faz debaixo do sol. Essa frase não contradiz tudo o que veio antes. Ela o completa. Eclesiastes não ensina desprezo pela vida, mas aceitação consciente de seus limites. Comer, beber e trabalhar não são soluções para o vazio, mas dons temporários concedidos por Deus. O texto reforça: porque esta é a sua porção, ou seja, não é totalidade, não é fundamento, é apenas parte. O erro humano, segundo Eclesiastes, é transformar aquilo que é provisório em absoluto, é exigir permanência de algo que foi criado para passar. Mais adiante, o pregador afirma: ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Note que aqui a alegria não nasce do controle da vida, mas da relação correta com Deus. O capítulo final descreve o declínio do corpo humano com imagens poéticas e sombrias, culminando na separação definitiva. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo retorna à sua origem. O corpo à terra, o espírito a Deus. Nada permanece nas mãos humanas. E então, finalmente, o livro entrega sua conclusão explícita. De tudo que se tem ouvido, o fim é:
teme a Deus e guarda os seus mandamentos,